passado. Eu tenho uma palavra rema para você hoje, sobre sonhos. Existem sonhos que nós produzimos quando pensamos, por exemplo, numa faculdade, numa profissão, quando nasce um filho, quando conquistamos um amigo, quando beijamos a pessoa que a gente ama. Mas o que é realmente sonhar os sonhos de Deus? Tudo isso, será que faz parte daquilo que Deus sonha para nós? Antes de você dormir, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você queira abençoar e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Amém? Esses dias me fizeram uma pergunta sobre sonhos e talvez seja algo que você também pense ou que tenha dúvida. Eu espero que o Senhor fale ao teu coração. Em que área os nossos sonhos devem ser voltados? O que acontece quando nós colocamos a nossa expectativa nos sonhos? Então eu quero ler para você os Salmos 126, dos versículos 1 ao 3. E diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Já existe um vídeo aqui no canal sobre esse Salmo 126, mas hoje eu quero falar especificamente sobre sonhos. Os sonhos são como o vento. Você sente, mas não sabe de onde eles vieram e nem para onde vão. Os sonhos nascem como flores nos terrenos da mente humana. O Dr. Augusto Cury fala que existem 2 tipos de sonhos. Primeiro são os sonhos que são produzidos quando nós mergulhamos no sono. E segundo, são os sonhos que nós produzimos quando estamos acordados, enquanto desfrutamos a vida com as nossas lutas diárias. A Bíblia diz, lá em Provérbios 19, 21, o homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Nesses versículos do Salmo 126, tem algumas lições que a gente pode tirar sobre como saber se nós estamos sonhando os sonhos de Deus. O primeiro, sonhar os sonhos de Deus gera uma alegria sem igual. Como está lá no versículo 1 do Salmo 126, que fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O povo de Deus estava exilado lá na Babilônia e Deus moveu o coração do imperador persa, Ciro, e libertou o povo para eles voltarem para Jerusalém. E foi tudo como um belo sonho que levou os exilados num estado de êxtase. Quando os sonhos de Deus se cumprem nas nossas vidas, eles trazem vida sobre a morte, alegria sobre a tristeza, esperança sobre o desânimo.
quando os sonhos de Deus se cumprem nas nossas vidas, eles transformam um dia cinzento, chuvoso, num dia de sol e nos levam a superar os obstáculos, nos encorajam a conquistar. Segunda lição: os sonhos de Deus levam embora toda lamentação e dão lugar ao riso, aos cânticos de alegria. Como no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Os sonhos de Deus trazem sentido à nossa existência, trazem vida ao nosso ser. Os sonhos de Deus trazem saúde para as nossas emoções, renovam as nossas forças. Quando os judeus estavam lá no cativeiro, eles pensaram que não teria mais jeito para eles. Acharam que os sonhos de Deus não iam se cumprir na vida deles nunca mais. Eles se assentavam às margens do rio da Babilônia, choravam. Eles já tinham até pendurado as suas harpas. Eles não conseguiam mais cantar cânticos ao Senhor. E muitas vezes a nossa vida é assim. No meio das tormentas da vida, a gente não tem nem força para louvar o Senhor. Mas os sonhos de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas e a gente vai voltar a cantar o hino da vitória. A lamentação vai dar lugar a um júbilo, em nome de Jesus. Você crê? Terceira lição: os sonhos de Deus fazem a gente enxergar e entender o quão grande e quão maravilhoso é o nosso Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os sonhos de Deus deixam claro que aquele sonho só foi possível por meio da intervenção de Deus na nossa vida. As aflições do mundo muitas vezes levam a gente a dar mais valor aos problemas do que o tamanho do poder do nosso Deus. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Basta olhar ao nosso redor e começar a reconhecer tudo que Ele tem feito. Você quer sonhar os sonhos de Deus na sua vida? Eu vou te dar 3 conselhos. Guarde o seu coração. Lá em Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes a gente é seduzido pelas coisas do mundo, ao invés de sonharmos os sonhos de Deus, que a glória, vai ser dele. Caímos no erro de sonhar os nossos sonhos, pensando na glória, na nossa própria glória. Percebe a diferença? Não é sobre nós, é sobre Deus. Tudo é sobre Deus. Deus nos dá força, nos dá inteligência para nós realizarmos os nossos sonhos, mas a glória deve ser dada a Ele sempre. Se no fundo do nosso coração o nosso desejo ser de nos vangloriarmos pelo que fazemos, de simplesmente satisfazer o nosso ego, então o propósito está errado. E então esse sonho é somente nosso, não é um sonho de Deus. Segundo conselho: ouça a voz de Deus e veja qual é a vontade dele. Em Abacuque 2:1 diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Discernir e entender os sonhos que Deus deseja realizar na nossa vida nos livra de muitos embaraços na nossa caminhada cristã.
E o terceiro conselho: espere o tempo necessário para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É tempo de sonhar os sonhos de Deus. É tempo de parar de sofrer pelas coisas que ainda não aconteceram. Busque intimidade com o Senhor e Ele vai te direcionar quanto àquilo que você deve buscar, fazer ou não. Qual a intenção do teu coração? Para fechar, eu gosto muito daquele versículo de Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus sabe quais são os teus sonhos, mas para saber se eles estão alinhados com o coração de Deus, você precisa agradar ao Senhor, fazer a vontade dele. Isso que quer dizer agradar, quer dizer obedecer, quer dizer fazer a vontade dele. Amém? Para isso você precisa conhecê-lo. Relacionamento. Aí não vai ter erro. E o seu sonho vai ser realizado no tempo de Deus, na maneira de Deus e alegrando o coração de Deus. Ele quer te ver feliz. Não se esqueça disso. Amém? Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Como tem passado? Eu tenho uma palavra rema para você hoje sobre sonhos. Existem sonhos que nós produzimos quando pensamos, por exemplo, numa faculdade, numa profissão, quando nasce um filho, quando conquistamos um amigo, quando beijamos a pessoa que a gente ama. Mas o que é realmente sonhar os sonhos de Deus? Tudo isso, será que faz parte daquilo que Deus sonha para nós? Antes de você dormir, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você queira abençoar e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Amém? Esses dias me fizeram uma pergunta sobre sonhos e talvez seja algo que você também pense ou que tenha dúvida. Eu espero que o Senhor fale ao teu coração. Em que área os nossos sonhos devem ser voltados? O que acontece quando nós colocamos a nossa expectativa nos sonhos? Então eu quero ler para você os Salmos 126, dos versículos 1 ao 3. E diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Já existe um vídeo aqui no canal sobre esse Salmo 126, mas hoje eu quero falar especificamente sobre sonhos. Os sonhos são como o vento. Você sente, mas não sabe de onde eles vieram e nem para onde vão. Os sonhos nascem como flores nos terrenos da mente humana. O Dr. Augusto Cury
fala que existem dois tipos de sonhos. Primeiro são sonhos que são produzidos quando nós mergulhamos no sono. E segundo, são os sonhos que nós produzimos quando estamos acordados, enquanto desfrutamos a vida com as nossas lutas diárias. A Bíblia diz, lá em Provérbios 19:21, o homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Nesses versículos do Salmo 126, tem algumas lições que a gente pode tirar sobre como saber se nós estamos sonhando os sonhos de Deus. O primeiro, sonhar os sonhos de Deus gera uma alegria sem igual. Como está lá no versículo 1 do Salmo 126, que fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O povo de Deus estava exilado lá na Babilônia, e Deus moveu o coração do imperador persa, Ciro, e libertou o povo para eles voltarem para Jerusalém. E foi tudo como um belo sonho que levou os exilados num estado de êxtase. Quando os sonhos de Deus se cumprem nas nossas vidas, eles trazem vida sobre a morte, alegria sobre a tristeza, esperança sobre o desânimo. Quando os sonhos de Deus se cumprem nas nossas vidas, eles transformam um dia cinzento, chuvoso, num dia de sol, e nos levam a superar os obstáculos, nos encorajam a conquistar. Segunda lição: sonhos de Deus levam embora toda lamentação e dão lugar ao riso, aos cânticos de alegria. Como no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Os sonhos de Deus trazem sentido à nossa existência, trazem vida ao nosso ser. Os sonhos de Deus trazem saúde para as nossas emoções, renovam as nossas forças. Quando os judeus estavam lá no cativeiro, eles pensaram que não teria mais jeito para eles. Acharam que os sonhos de Deus não iam se cumprir na vida deles nunca mais. Eles se assentavam às margens do rio da Babilônia, choravam. Eles já tinham até pendurado as suas harpas. Eles não conseguiam mais cantar cânticos ao Senhor. E muitas vezes a nossa vida é assim. No meio das tormentas da vida, a gente não tem nem força para louvar o Senhor. Mas os sonhos de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas e a gente vai voltar a cantar o hino da vitória. A lamentação vai dar lugar a um júbilo, em nome de Jesus. Você crê? Terceira lição: os sonhos de Deus fazem a gente enxergar e entender o quão grande e quão maravilhoso é o nosso Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os sonhos de Deus deixam claro que aquele sonho só foi possível por meio da intervenção de Deus na nossa vida. As aflições do mundo muitas vezes levam a gente a dar mais valor aos problemas do que o tamanho do poder do nosso Deus. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Basta olhar ao nosso redor e começar a reconhecer tudo que Ele tem feito.
Você quer sonhar os sonhos de Deus na sua vida? Eu vou te dar 3 conselhos. Guarde o seu coração. Lá em Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes a gente é seduzido pelas coisas do mundo, ao invés de sonharmos os sonhos de Deus, que a glória, vai ser dele. Caímos no erro de sonhar os nossos sonhos, pensando na glória, na nossa própria glória. Percebe a diferença? Não é sobre nós, é sobre Deus. Tudo é sobre Deus. Deus nos dá força, nos dá inteligência para nós realizarmos os nossos sonhos, mas a glória deve ser dada a Ele sempre. Se no fundo do nosso coração o nosso desejo ser de nos vangloriarmos pelo que fazemos, de simplesmente satisfazer o nosso ego, então o propósito está errado. E então esse sonho é somente nosso, não é um sonho de Deus. Segundo conselho, ouça a voz de Deus e veja qual é a vontade dele. Em Abacuque 2:1 diz: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Discernir e entender os sonhos que Deus deseja realizar na nossa vida nos livra de muitos embaraços na nossa caminhada cristã. E o terceiro conselho: espere o tempo necessário para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É tempo de sonhar os sonhos de Deus. É tempo de parar de sofrer pelas coisas que ainda não aconteceram. Busque intimidade com o Senhor e Ele vai te direcionar quanto àquilo que você deve buscar, fazer ou não. Qual a intenção do teu coração? Para fechar, eu gosto muito daquele versículo de Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus sabe quais são os teus sonhos, mas para saber se eles estão alinhados com o coração de Deus, você precisa agradar ao Senhor, fazer a vontade dele. Isso que quer dizer agradar, quer dizer obedecer, quer dizer fazer a vontade dele. Amém? Para isso você precisa conhecê-lo. Relacionamento. Aí não vai ter erro. E o seu sonho vai ser realizado no tempo de Deus, na maneira de Deus e alegrando o coração de Deus. Ele quer te ver feliz. Não se esqueça disso. Amém? Fica com Deus. Um abraço.